Bom dia, alunos do WISE. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre frações. Só que dessa vez a gente vai falar sobre o quê? Vamos relacionar o conteúdo de frações com a porcentagem, ok? O que seria uma porcentagem? Seria o quê? Uma razão entre uma parte por 100 partes. Como assim? Exemplo, se eu pegar o valor aqui, 20%. Tá vendo esse símbolo aqui? Esse símbolo significa o quê? Por cento, ok? O próprio nome diz. O que é porcento? É sobre 100. Então, o que seria 20%? É a mesma coisa de representar como? 20 sobre 100. Então, sempre quando eu falar tantos por cento, só você lembrar, em forma de fração, como represento? Basta colocar esse meu número e colocar ele sobre 100, ok? 20 centésimos, seria o quê? 20%, 20 sobre 100, ok? Exemplo, se eu pegasse um número, exemplo, 35%, lembra, esse símbolo significa o quê? Por cento. E como é que eu represento isso através de uma fração? Né? 35%, então eu escrevo como? 35 sobre 100, ok? Bem simples, é assim que se representa. Então seria 35 partes de 100 no total, ok? Então uma fração de uma certa quantidade, então é 35 partes de 100, tudo bem? Ah, professor, ali está tranquilo, eu botei 20%, escrevi a fração 20 sobre 100. Eu posso ter o caso de ter uma fração qualquer e tentar transformar ela em porcentagem? Como assim? Exemplo, se eu tenho a fração aqui, 130 sobre 500, ok? Penso que eu tenho essa fração 130 sobre 500, eu quero transformar ela em uma porcentagem. Fiz que essa fração é em relação a um quantitativo de um valor total. E eu quero saber quantos porcentos representa. Quero transformar isso em uma porcentagem. O que você faz? Quando eu falo porcento, lembra o quê? Sobre 100. Então, o denominador, que é o carinha de baixo, ele tem que virar quanto? Ele tem que virar 100. Então, qual vai ser o nosso trabalho? A gente vai ter que fazer o quê? Vou ter que usar ou multiplicações ou divisões para fazer o quê? Transformar o valor de baixo, o número de baixo, em 100. Lembrando, tudo que eu for fazer aqui embaixo, no denominador, eu vou ter que fazer também no numerador. Tudo bem? Igual aqui, olha, 500. Para o 500 virar 100, eu preciso fazer o quê? Eu vou precisar dividir, porque esse número fique 100. 100 não é menor que 500. Então, precisa fazer o quê? Uma divisão. Mas eu preciso dividir 500 para quanto para virar 100? Preciso dividir 500 para 5. Por quê? 500 dividido para 5 vai dar quanto? Vai dar 100. O denominador não ficou 100? Não é isso que a gente quer? E lembrando, tudo que eu faço embaixo numa fração, eu faço em cima também. Aqui embaixo eu não dividi por 5, então em cima eu também vou dividir por 5. Então vai ser 130 dividido por 5. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 26. Então não ficou 26 sobre 100? Eu não quero a porcentagem? Como é que eu digo 23 sobre 100? Mesma coisa que o quê? 26%. Então eu peguei uma fração qualquer e transformei numa fração com percentual. Transformei em um percentual, tantos por cento. Ok? Então essa fração representa quanto? 26%. Então qual é o truque? É você tentar manipular o denominador, que é o carinha de baixo, multiplicando ou dividindo, para que aconteça o quê? Para que você chegue até o número 100, até o denominador 100. Às vezes, eu não vou conseguir chegar a 100 só em um processo. Eu preciso de mais processos para chegar no 100. Mas com calma eu vou manipulando e chegando no 100. Vamos lá, vou botar um exemplo aqui onde a gente precisa manipular mais de uma vez. Esse caso aqui, ó. Se eu pegar 30 sobre 75. Professor, não tem ninguém que eu multiplique 75 que dê 100. Perceba o que? Lá no anterior, o denominador era 500, né? Então basta você dividir por 5 virava 100. Qual é a dica? Eu posso transformar esse meu denominador em um número, como posso dizer, se eu não posso transformar em 100, eu vejo se eu consigo transformar ele ou em 200, ou em 300, ou em 400, porque depois é só eu dividir e eu transformo em 100. Como assim? Perceba comigo. Tá vendo 75? Se eu pegar o meu 75, eu quero que vire 100.
não tem como virar 100, então vou tentar transformar um número 200, ou 300, ou 400. Se eu pegar 75 e multiplicar ele por 4, eu chego em qual valor? Eu chego em 300. Mas eu quero chegar no denominador 100? Vamos com calma. Primeiro processo, transformei ele em 300. Aqui embaixo eu não multipliquei por 4, então lá em cima eu preciso fazer o que também? Preciso também multiplicar por 4. Então vai ficar 30 vezes 4, que vai dar quanto? 120. Professor, isso aqui não é uma fração de porcentagem ainda. Ainda não. Mas pensa comigo, aqui o 300, para ele virar 100, não falta pouco? Sim, só você pegar esse 300 e dividir por quanto? Se eu pegar o 300 e dividir por 3, acontece o que com ele? Ele vira 100, ok? E tudo que eu faço embaixo, eu também faço em cima. Então, em cima também eu vou dividir por 3. Então, ficou 120 dividido por 3. 120 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 40. E aqui não é 40 sobre 100? Então, o que significa isso? 40 sobre 100 é a mesma coisa que o quê? 40%. Tudo bem? Então, vamos lembrar. Então, eu posso pegar qualquer fração e ir manipulando o denominador aqui até chegar a 100. Lembrando, sempre quando eu manipulo o denominador, eu também manipulo o numerador, da mesma maneira. Eu consigo pegar uma fração e transformar ela em uma porcentagem. Tudo bem? O que é uma porcentagem? Ela é uma parte de um todo, uma parte de 100. Ok? Então, essa fração aqui representa quantos por cento? 40%. Tudo bem? Tranquilo? O legal da porcentagem é o quê? É que no nosso dia a dia tem vários casos onde nós usamos a porcentagem, ok? Por exemplo, vamos pensar assim, olha. Eu tenho uma conta de luz que eu precisava pagar. Só que essa conta de luz, ela veio com valor de quanto? De R$150. Pronto, minha conta de luz é R$150. Só que eu não estava com dinheiro, eu não pude pagar. Eu acabei pagando atrasado. E lá estava dizendo assim, se você pagar atrasado, vai ter o quê? Vai ter um acréscimo de 5% no valor da sua conta, ok? Então, o que acontece? Se você pagar atrasado, sua conta vai ficar o quê? 5% mais cara. E eu quero saber quanto que eu vou precisar pagar depois, quando eu for pagar atrasado, né? 5%? E lembra, essa porcentagem é aplicada no valor da conta. Então, aqui, se minha conta fosse 200, seria o quê? 5% de 200. Como é 150, o meu juros vai ser aplicado aonde? O 5% de quanto? De 150. Uma coisa muito importante na matemática, para facilitar a sua vida, é o quê? Sempre quando tiver o D, 5% D, 2/3 D, a metade D, sempre quando for o D, esse D sempre significa o quê? Uma multiplicação. Vamos representar. O que é 5%? A mesma coisa que o quê? 5 sobre 100. Ok? O D não é uma multiplicação, então eu coloco aqui, olha. Multiplicação. E aqui eu coloco o 150. Então o que eu preciso fazer, turma? Quando eu tenho uma fração 5 centésimos vezes 150, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar o 150, dividir por 100 e depois multiplicar por 5. Ou também, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse meu 5, multiplicar por esse 150. 5 vezes 150, eu vou achar quanto? Vou achar que é 750. Só que aqui está sobre quanto? Sobre 100. Então eu preciso fazer o quê? Dividir 750 por 100. Lembrando, o que acontece quando eu pego um número e divido ele por 10, por 100, por 1000? O que vai acontecer? A minha vírgula, tá vendo aqui, né, 750, meu número? Se eu divido por 10, a minha vírgula vai o quê? Ela pula uma casa para a esquerda e ficaria como? 75. Mas se eu for dividir por 100, 100 não tem dois zeros? Então quantas casas eu pulo? Se tem dois zeros, eu pulo duas casas, ó. Uma, duas. Se tivesse 3 zeros, eu pularia quanto? 1, 2, 3 casas. Então perceba, eu estou dividindo 750 por 100. Eu tenho 2 zeros, então quantas casas eu vou pular para a esquerda? 2 casas. Então eu vou pular 1, 2 casas. Coloca a vírgula. Então ficou como? 7,5, que é a mesma coisa que 7,50. Ah, professor, então eu paguei atrasado, então eu vou pagar R$ 7,50 na conta?
Não. O que é isso? 5% do meu valor da minha conta é o quê? É o quanto mais caro a conta vai ficar. Ela vai ficar quanto? R$ 7,50 mais cara. Então, quanto que eu vou precisar pagar na minha conta? Basta fazer o quê? Esse valor meu aqui de 150, que é o valor da conta, mais R$ 7,50. Então, quanto que eu vou precisar pagar? Vou precisar pagar quanto? Vou pagar R$ 157,50 nessa minha conta de luz atrasada. Então, perceba, esse conceito de porcentagem pode estar na questão do acréscimo, ok? Igual aqui na questão de pagar atrasado, tem que pagar com juros com acréscimo. Também eu posso ter um caso de desconto. Vamos chegar aqui em um caso de desconto, a gente pode usar a questão da porcentagem. Vamos fingir que você foi na loja, chegou e viu um tablet que ele custava... O tablet ele custava R$ 500. É um tablet caro. R$ 500. Mas a loja fala o quê? Que se você comprar naquele dia, eles te dariam o quê? Te dariam um desconto de 20% no valor do seu tablet. Então vamos lá. Então ele falou o quê? Lembra, se você vai numa loja e a roupa está com um desconto, acontece o quê? Minha roupa vai ficar o quê? Mais barata, ok? Então vai ficar menos de R$ 500. Mas eu quero saber quanto que eu vou precisar pagar nesse tablet com esse desconto de 20%. Quanto que vai ser esse desconto? Eu quero saber quanto que é esse desconto e quanto que eu vou pagar nesse tablet com desconto. Lembra, quando é um acréscimo, quando é um juros, preciso fazer o quê? Vou somar. Quando é um desconto que está ficando mais barato, eu faço o quê? Não vai ficar mais barato? Então eu vou ter que pegar esse valor e subtrair pelo desconto. Eu tenho que ver quanto que vai ser descontado do produto. Não vai ser 20%? Então vai ser quanto? Vai ser 20% do valor do produto. Vai ser 20% de 500. Mas, lembra, o que é 20%? É a mesma coisa que como? 20 sobre 100. O D é o quê? Multiplicação. Coloco o 500. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer 20 vezes 500. 20 vezes 500 vai dar quanto? Vai dar 10.000. Sobre quanto? Não está dividido aqui por 100? Então vai ficar sobre 100. O que eu faço? Se eu tenho zero no numerador e zero no denominador, se eu corto um em cima, eu corto um embaixo. Se eu corto um em cima, eu corto um embaixo. Então ficou como? 100 dividido por 1, que é quanto? R$ 100. Mais uma pergunta. R$ 100 é o preço que eu vou pagar no tablet? Não. Lembra, é o desconto de 20%. Então vai ser descontado do preço do produto quanto? R$ 100. Então meu produto vai ficar o quê? R$ 100 mais barato. Então quanto que eu vou pagar no meu tablet? Isso basta fazer o quê? Fazer 500 menos 100. 0, 5 menos 1, 4. Então quanto que você vai pagar pelo tablet com esse desconto? Você vai pagar apenas R$ 400. Vai ficar R$ 100 mais barato, ok? Então aí é um exemplo onde a gente pode usar esse quesito de acréscimo e de desconto, tudo bem? Outro caso onde pode acontecer, exemplo, numa questão que eu possa cobrar, ou está no exercício do livro, o quê? No caso de eu ter uma fração, exemplo, eu tenho um percentual, 50%. Eu quero que você pegue esse valor 50% e transforme ela o quê? Em uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Aquela que eu não posso mais simplificar. Ah, professor, como é que eu faço isso? Lembra, eu não quero transformar em uma fração irredutível. Primeiramente eu tenho que fazer o quê? Transformar esse 50% em uma fração. Como é que é 50%? Mesma coisa que 50 sobre 100. Ah, professor, agora como é que eu faço para virar uma fração irredutível? Simples. Vai simplificando. Ó, o número de cima e de baixo são pares, então tem como dividir por 2. 50 dividido para 2 vai dar quanto? 25. E 100 dividido para 2 dá 50. Ah, o de cima não é par, não tem como dividir para 2. Tem como dividir para 3? Para 3 não tem como. E para 5? Para 5 tem como. Tem como dividir 25 e o 50 por 5. 25 dividido para 5 dá quanto? Dá 5.
50 dividido para 5 vai dar quanto? Vai dar 10. Eu tenho o 5 e o 10. Tem como simplificar para 5? Ainda tem como dividir para 5. Ó. Divido o numerador e o denominador por 5. Lembrando, quando eu vou simplificar, eu tenho que simplificar o numerador e o denominador pelo mesmo número, tudo bem? Então, 5 dividido para 5, 1. 10 dividido para 5 dá 2. Então, que fração irredutível representa 50%? É a fração meio, ok? Tudo bem? Lembrando, essa questão de percentual tem coisas que nem precisa fazer conta, né? Exemplo, se eu falo que meu produto custa R$300, se eu falo que o produto está com 50% de desconto, significa o quê? O total dele não é 100%? O valor total dele não é 100%? 50% é o quê? Né? A metade do valor? Então, se eu fizer 50% de 300, é a mesma coisa que fazer o quê? A metade do valor. Qual é a metade de 300? 150. Tudo bem? Tem algumas porcentagens que só pela cabeça, só pensando assim de cabeça, você consegue fazer rapidinho. Não precisa fazer conta, tudo bem? Então agora, turma, para finalizar, vou passar alguns exercícios do livro para vocês fazerem, ok? São poucos, mas são importantes. Quero que vocês façam o quê? Façam os exercícios das páginas 182 até a página 186. Qualquer dúvida sobre o assunto, só me perguntar durante as aulas, ok? Até a próxima videoaula, turma.